Nesse vídeo eu vou te ensinar a atrair o público high ticket da forma certa dentro do gerenciador de anúncios. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai aí pelo menos dobrar o teu ROAS. Bom, antes de mais nada eu vou te convidar aí a se inscrever no canal. Tudo que é relacionado à gestão de tráfego, estratégia de vendas, automação, você vai encontrar aqui. E eu tenho certeza que o conteúdo que eu trago vai agregar muito valor na sua operação para tanto você conseguir ter mais clientes para você ou também para você reter aí os seus clientes. Bom, sem enrolação, vou direto para minha tela aqui. Então, estamos num gerenciador de anúncios. Estou pegando aqui uma conta de anúncios que eu nunca rodei, só a título de exemplo aqui para mostrar para vocês, né? Porque senão mostrar uma conta de anúncios de um cliente é bem antiético, né? O que vocês têm que entender primeiro o conceito antes de você montar uma campanha. Você primeiro precisa entender a diferença do público pobre do público rico. E tem uma grande diferença. Então, primeiro, né, não adianta nada você querer atingir um público comprador do seu produto se ele não é um produto para gente rica. Então não adianta nada você fazer o passo a passo que eu estou ensinando aqui se o seu produto é de R$10, é de 20, de 30, né? Ou ele não agrega valor para pessoas high ticket. Então, tudo que eu vou ensinar aqui, ele é voltado realmente para você que tem um cliente que trabalha com uma marca high ticket, trabalha com e-commerce ou algo do tipo que tem um serviço muito mais caro, ok? O segundo passo é você entender o perfil desse público, né? Então, o público pobre, na maioria das vezes, ele vai... a tônica, né? O que mais chama a atenção daquele público é oferta, desconto, promoção, qualquer coisa que você puder entregar que vai diminuir o preço para aquele cliente. Então, uma marca que é só uma loja, vamos pegar no contexto de loja, uma marca que é só uma loja que vende para pessoas mais pobres, geralmente vai trabalhar muito evento evento de desconto, evento de promoções e etc. Já uma marca high ticket não pode, tá proibido seguir essa mesma ideia. Então, se você tem um cliente high ticket, eu recomendo demais que você não incentive ele à prática de promoção. Ou você incentive só em momentos muito pontuais, seja aniversário da loja ou uma Black Friday da vida, mas também não estender muito a Black Friday. Por quê? Porque uma marca high ticket, ela não pode se posicionar com ofertas, porque o público high ticket não se identifica com ofertas, tá? Ele vai se identificar muito mais ou com pertencimento, então ele se enquadrar, ele sente que ele está enquadrado àquela marca, né? Então, pegando para contexto de moda, acessório, qualquer coisa, aquela pessoa sente que ela se enquadra num Rolex, sente que ele se enquadra numa Tommy, ou qualquer outra marca, né? Vamos pegar contexto feminino também, Zara, etc. Então, você precisa principalmente focar ou em pertencimento, ou se o seu produto ele for uma solução, você focar muito mais nos benefícios. Então, principalmente benefícios de ou ganhar mais dinheiro, ou você apresentar muito a questão de otimizar o tempo, né? Então, primeiro, já trazendo esse contexto inicial, não adianta nada você fazer esses passo a passo que eu vou mostrar aqui no gerenciador, se você não tiver um posicionamento inicial, tá? A principal fonte que vai ser o 80/20 da sua operação é o seu Instagram, né? Na verdade, o Instagram do seu cliente. Então, o seu Instagram do seu cliente ele tem que ser um portfólio da comunicação correta que você precisa ter com o público, ok? Então, depois de você, já vamos colocar ali que você já otimizou, caso você esteja fazendo errado, você já otimizou, já melhorou a comunicação para o público high ticket, beleza? O que você vai fazer aqui dentro do gerenciador, tá? Então, isso aqui vai servir tanto se for um cliente de negócio local, quanto um cliente de e-commerce. Você vai poder utilizar essas ferramentas aqui da mesma forma, tá? Bom, então você vai criar uma campanha aqui, independente do objetivo, você pode usar o objetivo que você quiser. Eu vou mostrar na aba de direcionamentos, né? Então, a maioria das pessoas elas usam direcionamento, né? Por mais que o Meta, hoje ele recomenda você não utilizar direcionamentos, principalmente em campanhas de vendas, né? Campanha de vendas já foi falado que performa melhor e performa de fato melhor quando você não coloca nenhum direcionamento, você deixa público aberto, tá? Mas nesse contexto, se você tiver um e-commerce, você trabalhar com e-commerce, ou trabalhar com landing page, alguma coisa que você for mandar para um site,
E o pixel ele é novo, eu recomendo você fazer isso aqui, iniciar, começar a ter uma consistência de vendas. Então, quando você tiver uma consistência, o pixel mais inteligente, aí você pode deixar o público aberto, faz um teste, tá? Duplica a campanha e faz um público aberto e vê se a performance vai se manter. Se manter, aí você pode tirar essa estratégia aqui, tá? Então, explicando aqui dentro do direcionamento detalhado, a maioria das pessoas erram aqui, tá? O que eu vou ensinar aqui para vocês se chama super público. Então, esse super público você vai segmentar baseado em interesses. Então, como que você segmenta isso? Interesse topo de funil, interesse fundo de funil, dado demográfico e comportamento. Então, você vai segmentar dessas 4 formas, beleza? E como que você faz isso na prática, né? Então, quando você entra aqui nessa aba de direcionamento, você vai incluir pessoas que se encaixam. Quando você entra aqui dentro do direcionamento, geralmente você vai colocar ali, né? Compradores envolvidos. Você vai colocar também, talvez, viajantes frequentes, né? Ou viajantes internacionais frequentes, é muito comum também, né? Você colocar. E você pode até colocar também, você pesquisa Brasil e coloca produto, pessoa que prefere produto de alto valor no Brasil. O que talvez você nunca percebeu quando você coloca esses direcionamentos, né? Então você vai colocar ali, se é produto, infoproduto. Vou colocar Hotmart, que é o interesse ali do público. O que talvez você nunca percebeu é quando você clica aqui em procurar, ele mostra, né, que existem dados demográficos, interesses e comportamentos. E além do direcionamento, aqui em cima também são dados demográficos, né? Então localização, idade e o gênero. Onde eu quero chegar com isso? Quando você coloca dessa forma aqui, então eu coloquei aqui exatamente 4 direcionamentos, ele vai escolher um desses 4 para ele enviar. Então ele não vai pegar, ele não vai segmentar. Eu quero pessoas que têm, que preferem produto de alto valor e compradores envolvidos e viajantes frequentes e Hotmart. Ele vai mandar para alguma dessas pessoas. Então, dessa forma, você está mandando direcionamentos aleatórios, mas você não está segmentando de fato quem são as pessoas. Então, provavelmente você aprendeu, né? Se você prestou atenção na aula de matemática, você aprendeu união e interseção. E é exatamente isso que você pode fazer aqui dentro do Meta. Então, quando você coloca desta forma que está aqui, você coloca pessoas que preferem produtos de alto valor no Brasil ou compradores envolvidos ou viajantes frequentes ou Hotmart, tá? Então, você está mandando para um ou para outro. Você não coloca pessoas que preferem produtos de alto valor no Brasil e compradores envolvidos. Tá, Gabriel, mas como que eu faço isso na prática? Como que eu consigo colocar e ao invés de ou aqui dentro? Através dessa opção aqui, talvez você já tenha usado, talvez não, que é definir com mais detalhes. Talvez você tenha utilizado isso aqui, mas sem uma estratégia de fato, né? Então, como que você estrutura isso aqui na prática? Você estrutura através do interesse topo de funil, do interesse fundo de funil, dado demográfico e comportamento. Ou você pode até criar um outro comportamento também, tá? Então vou mostrar na prática aqui, vamos supor que fosse uma loja de moda feminina. Como que eu criaria esse direcionamento? Bom, eu começaria aqui, colocaria talvez moda feminina inicialmente. De eu colocar moda feminina, ele vai começar a aparecer para mim alguns interesses. Então sempre olha aqui do lado, né, aqui em cima no caso, se ele é interesse, ou você também passa o mouse e você consegue ver ali interesse, tá? Então depois de você fazer isso, vai aparecer aqui, né? Então vou colocar vestido, mais um interesse. Eu vou colocar blusa. Eu vou colocar camisa. E eu vou colocar, para finalizar aqui, jeans, tá? Só com texto aqui didático, né? Então, eu criei os interesses de topo de funil. Quais seriam os interesses de topo de funil? Os interesses mais genéricos. Então, a pessoa ela se interessou em algum momento por blusa, ela se interessou em algum momento por camisa, se interessou em algum momento por jeans, mas nada que queira dizer para mim que ela tem um comportamento de compra de jeans, mas ela viu algum jeans e acabou curtindo, acabou se interessando, não dá para saber ao certo. Mas a pessoa tem um interesse, que ela se expressa interesse em alguma marca
vende jeans ou que faz alguma coisa desse tipo, tá? Mas não necessariamente essa pessoa é compradora. Então, aqui são interesses topo de funil. E quais são os interesses que eu vou colocar como fundo de funil? Alguém que tem um interesse em uma marca específica, né? Então, aqui dentro do Meta não tem tantas opções de marca, mas você pode colocar algumas. Então, eu vou colocar, por exemplo, Zara. Vamos ver outras aqui, né? Tem C&A, tem algumas marcas mais de pobres, vamos dizer assim, né? Mas a gente pode colocar aqui, por exemplo, uma Gucci. A gente pode colocar uma Versace, dependendo, né, do público. A gente pode colocar uma Dolce & Gabbana, um Louis Vuitton. E aí, dessa forma, olha que interessante. Vai aparecer aqui, ó. Inclui pessoas que se encaixam no perfil de blusa, camisa, jeans, moda feminina, vestido e Gucci, Louis Vuitton. Então, o que acontece? O Meta ele vai pegar algum desses aqui que você colocou, vestido, por exemplo. Vamos supor que a pessoa se enquadrou aqui no direcionamento de vestido e Gucci. Então, a pessoa ela tem interesse em vestidos e, ao mesmo tempo, ela tem interesse na marca da Gucci. Tá? Então, desta forma aqui, você coloca uma interseção, você coloca e ao invés só de ou. Ok? Então, você pode criar vários aqui dentro de cada container, vamos se dizer, né? Então, agora que a gente criou os dois de interesses, a gente pode criar um de dado demográfico. Dado demográfico, ele é um pouquinho mais difícil de você colocar aqui. Então, alguma coisa pode se enquadrar. Você pode colocar, talvez, ali, a pessoa ela tem formação universitária. Talvez, geralmente, pessoas que têm o potencial high ticket são pessoas com formação universitária ou faculdade, né? Graduação profissional, pode colocar. Né? Isso aqui você pode ver que é um dado demográfico, né? Então, você pode colocar... se a pessoa tem pais juntos, né? Status de relacionamento, se ela é solteira, noiva, talvez ela sendo casada, ela tem um potencial de compra maior. Você pode colocar isso também, vale o teste, né? Mas geralmente aqui em dados demográficos eu não costumo colocar. Você pode colocar aqui formação universitária e graduação profissional, o outro dado demográfico que você acha que faz sentido para o seu público, mas na maioria das vezes o dado demográfico que você faz é aqui. Então o que você pode fazer aqui, tá? Você pode colocar a sua faixa etária do seu público, aí varia muito, vou colocar um exemplo aqui, mas varia muito, né? Então se tem uma comunicação mais premium, geralmente vai ser de 18, né? Não é aquela comunicação muito jovem, você pode colocar de 18 até 64 anos, e aí você testa, você tira aqui o usar como sugestão e testa. Depois você abre ali os direcionamentos, vê realmente o público que mais está comprando, qual que é o custo de cada um, mas você pode iniciar primeiramente dessa forma. Localização, aqui tá uma dica bacana, né? Que de iniciar, né? Você está começando com e-commerce ou iniciando com uma operação que não é de um local restrito, você pode começar na região que mais tem renda, na região onde tem mais pessoas com dinheiro. Então você pode iniciar ou dessa forma aqui, que seria você pegar pelo estado do Sudeste, né? Você pode iniciar pelo estado do Sudeste, Rio de Janeiro, e por aí vai. Ou você pode, de fato, ir para um nível muito maior, assim, de segmentação, de você colocar, por exemplo, Alphaville, né? No caso aqui ele colocou Alphaville de Minas Gerais. Vamos colocar aqui Alphaville de São Paulo, aqui, ó, Alphaville Industrial. Alphaville em Barueri, é esse aqui, ó, que a gente quer. Alphaville em Barueri, que é onde tá esse pessoal aí do dinheiro. Beleza? Então ele vai pegar aqui, você pode colocar, se você quiser, um raio bem pequeno, ou você aumenta o raio, né? Então você tem algumas variações, você pode pegar ali, pesquisar no Google, onde tem as pessoas com mais poder aquisitivo, e colocar, né? Vai colocando um raio ali de cada região, né? Então eu recomendo você iniciar por questão de estado, geralmente eu coloco estado, mas se você quiser fazer assim, você pode colocar também talvez ali uma Riviera de São Lourenço. Também é uma região
um poder high ticket muito bom, beleza? E aí você vai fazendo o teste, tá? No caso aqui eu vou iniciar essa operação, a operação teste aqui, iniciando só pelo estado de São Paulo, tá? Depois você pode ir para a região sul, e aí você pode também ir colocando talvez um centro-oeste, nordeste, por aí vai, tá? Então vou colocar aqui Espírito Santo, que também tem poder aquisitivo bom, tá? E Minas Gerais também, beleza? Geralmente aqui eu coloco em questão de estado mesmo, não vou segmentando muito não, tá? Aí que você tira essa opção para não cansar pessoas além disso daqui. E beleza, então dado demográfico geralmente eu coloco aqui, tá? E aí uma coisa interessante também, que se você pode fazer um teste, é a questão do celular da pessoa. Você pode colocar pessoas que só tem o celular em inglês, beleza? Então pessoas que só têm o celular em inglês, geralmente a pessoa que talvez comprou o iPhone lá fora, né, ou alguma coisa desse tipo, você pode testar. Realmente pessoas que só tem o celular, não necessariamente a pessoa fala inglês, mas ela tem o celular naquele idioma, você pode testar, tá? No caso eu coloco para todo mundo mesmo. Eu não gosto de segmentar muito, tá? Eu gosto de colocar esse direcionamento aqui, pra mim já é mais do que suficiente. Não gosto de colocar muito, pra também não ficar aqui muito limitado. Eu gosto que continue ainda aparecendo amplo, né? Dá uma variedade muito boa, né? Enfim, dando sequência aqui, então a gente montou os dois interesses e um dado demográfico. Agora a gente vai ir para a parte de comportamento. Essa parte é muito interessante. Geralmente eu faço isso aqui, ó, viajantes frequentes. Então pessoas que têm um comportamento aqui, ó, pessoas cuja atividade no Facebook sugere que são viajantes frequentes. Então aparece que são pessoas que aparece a notificação ali no Facebook, são pessoas que viajam muito, né? Pessoas que estão direto indo para um lugar ou para outro, né? Então, a pessoa que ela tá numa região, daqui, sei lá, um mês ela tá em outra região, né? Então, a pessoa que talvez ela é uma pessoa que tem um cargo muito grande numa empresa ou algo do tipo, né? Então, aqui já muda. Aqui é comportamento de fato, tá? Não é interesse. E viajantes internacionais frequentes, tá? Gosto de colocar geralmente esses dois aqui, ó. Então, pessoas que viajaram para outros países mais de uma vez nos últimos 6 meses. Olha que interessante. Então, realmente uma pessoa que viajou para outro país nos últimos 6 meses tem um potencial muito grande de ser uma pessoa que tem uma grana aí, né? Ainda mais depois que você segmenta dessa forma aqui. Beleza? Compradores envolvidos eu não gosto muito, porque assim, pessoas que clicaram no botão de chamada para ação comprar agora. Não necessariamente essa pessoa, ela é pessoas que compram de fato, né? Mas são pessoas que aparece aquela chamada de comprar agora, e aquela pessoa tem o costume de geralmente clicar. Então muitos catálogos, né, aquelas campanhas de catálogo, aparece o botão comprar agora, às vezes a pessoa só olha por olhar, sai fora, e ela acaba entrando aqui, e não necessariamente ela é qualificada, tá? Então, geralmente é um comportamento, mas eu não gosto de colocar. Beleza? Um outro que eu costumo colocar, né? Coloco ainda mais um comportamento, que esse comportamento sim, ele é bruto, tá? Ele faz a diferença, que é pessoas no Brasil que preferem produtos de valor intermediário e pessoas que preferem produtos de alto valor no Brasil, tá? Então você pode colocar intermediário, alto valor, ou também tem os dois aqui, se eu não me engano, que é o valor intermediário e alto. Então assim, se você vê que é um público que ele tem ele se encaixa na classe A, B e C, você pode colocar aqui. Mas se você vê que é só realmente classe A e B, que é o que ele coloca aqui, alinhado ao grupo A e B, pessoas no Brasil com previsão de preferir produtos de alto valor, aí você coloca só alto valor. Olha que interessante, o público aqui, eu coloquei, né, então, dados demográficos, todos os direcionamentos aqui de interesse, dado demográfico e comportamento, ele diminuiu numa população aí de 200 e poucos milhões para 1 milhão e 800 e 2 milhões. Ainda continua amplo, se você quiser você vai segmentando ainda mais, pode segmentar por região ao invés de estado, tá? E aí vai diminuir bastante, aqui ainda vai ser ainda mais a nata da nata, tá? Mas isso aqui é muito poderoso. E para você melhorar ainda mais a
a coisa aqui, você pode colocar simplesmente isso aqui. Você vai colocar somente celular. E aqui você deixa somente o Instagram. Geralmente as marcas trabalham só o Instagram. Então, se eu quero vender consistentemente, eu tenho que ter um portfólio bom. Geralmente o portfólio bom tá só no Instagram, né? Na maioria das empresas. Então coloca só Instagram, tira isso aqui, permitir um gasto limitado e perfeito. Então agora você tem uma campanha que vai mandar só para a nata do High Ticket, beleza? Então se você gostou, dá uma curtida nesse vídeo, comenta aí qualquer dúvida que você tiver. E você que é gestor de tráfego iniciante, tem um convite para fazer para você. Eu tenho um treinamento todo voltado para você fazer prospecção, para em 2 meses você começar a fazer 15 mil reais com contratos de forma recorrente dos seus próprios clientes. Então você não vai precisar de agência, não vai precisar contratar alguém para fazer o SDR da sua empresa, você não vai precisar gastar com tráfego pago, você não vai precisar de nada dessas coisas. É uma forma totalmente gratuita e muito escalável para você fazer pelo menos 4 reuniões por dia. Então, se isso te interessa, o link está na descrição. É um preço extremamente simbólico para você já começar a ter resultado aqui na gestão de tráfego o quanto antes. Beleza? Então, é isso e a gente se vê no próximo vídeo.